Afrânio Peixoto. Júlio Afrânio Peixoto. Nasceu em Lençóis, 17 de dezembro de 1876. Médico, político, professor, crítico literário, ensaísta, romancista e historiador brasileiro. Filho de Francisco Afrânio Peixoto e Virgínia de Moraes Peixoto. Passou sua infância no interior da Bahia, na cidade de Canavieiras, vivenciando situações e paisagens que influenciaram muitos dos seus romances. Formou-se em medicina em Salvador no ano de 1897. Sua tese inaugural, Epilepsia e Crime, despertou grande interesse nos meios científicos do país e do exterior. Ocupou a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 7 de maio de 1910, e a cadeira 2 da Academia Brasileira de Filologia, da qual foi fundador. Em 1902, mudou-se para a capital do país, na época Rio de Janeiro, onde foi inspetor de saúde pública e diretor do Hospital Nacional de Alienados. Isso em 1904. Ministrou aulas de medicina legal na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e assumiu os cargos de professor extraordinário da Faculdade de Medicina, diretor da Escola Normal do Rio de Janeiro e diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, 1908. 1916, após 3 anos ministrando disciplina de Medicina Legal, torna-se professor titular da cadeira na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teve uma passagem pela política quando foi eleito deputado federal pela Bahia, ficando no cargo no período de 24 a 1930. Após isto, voltou à atividade do magistério, sendo professor de História da Educação no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, 1932. 5 de outubro de 1934, foi agraciado com a Gran Cruz da antiga, nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago da Espada, no mérito científico, literário e artístico de Portugal. Foi reitor da Universidade do Distrito Federal em 1935 e, após 40 anos de relevante serviço, aposentou-se. Iniciou na literatura no ano de 1900 com a publicação do drama Rosa Mística. Drama em 5 atos, luxuosamente impresso em Leipzig, com um acordo de cada ato. Entre 1904 e 1906, esteve em vários países da Europa a fim de adquirir novos conhecimentos. Ao retornar ao Brasil, esqueceu-se da literatura e pensou apenas na medicina. Nesse período, foi grande a sua produção de obras de cunho médico, legal, científica. O romance foi uma implicação a que o autor foi levado em decorrência de sua eleição para a Academia Brasileira de Letras, em 7 de maio de 1910, para a qual fora eleito à revelia, quando se achava no Egito, em sua segunda viagem ao exterior. Quase como que por obrigação, começou a escrever o romance A Esfinge, o que fez em 3 meses antes da porta-cadeira número 7, em 14 de agosto de 1911. Entrega feita pelas mãos do acadêmico Araripe Júnior. O Egito inspirou-lhe o título e a trama novelesca. O romance, publicado no mesmo ano, obteve um sucesso incomum e colocou seu autor em posto de destaque na galeria de ficcionistas brasileiros. Dotado de personalidade fascinante, animadora e de um excelente domínio da oratória, prendia a atenção das pessoas e auditores pela palavra inteligente e encantadora. Afrânio Peixoto
obteve na época grande aprovação de crítica e prestígio popular. Existe no Palácio Imperial, em Petrópolis, uma placa comemorativa onde se lê. Nessa sala, durante 5 verões, Afrânio Peixoto disse coisas. Que coisas? E como os disse? Na Academia Brasileira de Letras, desempenhou diversas atividades, sendo que um de seus mais importantes feitos foi obter do embaixador da França, Alexandre Conti, em 1923, a doação pelo governo francês do Palácio Petit Trianon, construído para a exposição da França no centenário da independência do Brasil. Eu vou repetir porque é muito importante. Foi obter do embaixador da França, Alexandre Conti, em 1923, a doação pelo governo francês do Palácio Petit Trianon, construído para a exposição da França no centenário da independência do Brasil. É a sede da Academia Brasileira de Letras, o Petit Trianon. Como ensaísta, escreveu importantes estudos sobre Camões, Castro Alves e Euclides da Cunha. Como médico, conheceu e estudou as ideias e teorias de Freud, levando-as para muitos de seus romances. Afrânio Peixoto foi o terceiro ocupante da cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras, eleito em 7 de maio de 1910, na sucessão de Euclides da Cunha, e recebido em 14 de agosto de 1911 pelo acadêmico Araripe Júnior. Recebeu os acadêmicos Oswaldo Cruz, em 26 de junho de 1913, Aloysio de Castro, em abril de 1919, e Alcântara Machado, em outubro de 1933. Foi sucedido por Afonso Pena Júnior. Entre as suas muitas obras, Rosa Mística, Lufada Sinistra, A Esfinge, Maria Bonita, Minha Terra e Minha Gente, Poeira de Estrada, Trovas Brasileiras, Parábolas, José Bonifácio Velho e O Moço. Faleceu no Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 1947, com a idade de 70 anos.